Salve, salve galera, André Brito aqui pra gente iniciar mais um Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast. Todo mundo já sabe, mas eu sempre gosto de relembrar que o Endcast nasceu pra gente falar de felicidade. Mas como que a gente vai ser feliz sem saúde? Não dá, né? Então, o Busca o Balde nasceu com esse intuito de, tudo bem, de vez em quando a gente vai dar mesmo um chute nesse balde pra lá, mas doutora Ana Laura Ferreira e doutor Bruno Fujihara vão abrir as portas do consultório para ajudar a gente buscar esse balde mais para perto um pouquinho. E agora na temporada de convidados de peso aqui, né? Aproveitar para dar meu oi aqui pro Bruno. E aí, galera, vamos lá no busca-busca. Adorei. Vamos de busca-busca hoje. Muito bom, Brunão. E pra Ana também. Bora, né? Eu falo que a gente tem que aprender a chutar o balde pra mais perto. É né? isso aí. Chutar, a gente sempre chuta vez ou outra, né? Somos humanos, né? É isso aí. Isso aí, maravilha. E mais uma vez aqui a gente vai dar sequência no papo do episódio anterior. Quem estava acompanhando aí já viu. Estamos com a Geisiane Martins, nutricionista lá da Teico também, que já falou com a gente um pouco sobre emagrecimento, dificuldades, né, do emagrecimento, alguns padrões aí que a gente pode, de repente, quebrar e a gente tem dificuldade. E a Nutri tá lá para ajudar, não para danar, não para ficar brava, né? Exatamente. Eu falo que para errar, você tem que saber até errar, né? É chutar isso o balde, aí. você tem que saber errar. Errar o mais fácil possível de corrigir, né? Não errar muito, não chutar muito longe esse balde. Isso aí. Geisiane, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Para quem não assistiu o episódio anterior, depois vai lá conferir, que vale a pena a gente conversar sobre emagrecimento com quem entende de emagrecimento, né? E sempre lembrando que na Teico a preocupação é com o paciente como um todo, não só com um detalhe, uma partezinha da vida do paciente, né? Tem que preocupar com a saúde de forma geral, né? Como ele está na parte endócrina, na parte muscular, na parte de energia, na parte de nutrição, sono, exercício físico. Então é um time mesmo unidos aí para ter uma melhor saúde. A Geisiane começou a contar para a gente sobre os pacientes que buscam ajuda para ter mais massa muscular, para ter um corpo mais bonito, mais escultural. Como é que é isso no seu dia a dia, Geisiane? Bom, vamos lá então. É bem complexa essa parte, né? A gente sempre recebe no consultório, principalmente meninas, todo mundo, né? Assim, que o pessoal quer ter um corpo definido, ter mais massa muscular. Às vezes vem os meninos, mas vou abordar primeiro essa parte das meninas. Chega no consultório e fala assim, eu quero ficar definida. A menina, você olha ela esteticamente, já é uma menina magra. Aí ela fala assim, eu só quero definir. Só que assim, aí você faz a avaliação física da menina, ela quase não tem massa muscular. Por exemplo, ela pesa ali, vamos lá, 50 quilos. Tem 37 de massa magra. Vamos lá, massa magra nem é massa muscular. É diferente. Enfim, aí eu tenho que falar para ela, olha, você precisa ganhar massa muscular primeiro para depois você ficar definida. Senão você não vai conseguir definir. Enfim, os meninos, né, mesma coisa. Geralmente o pessoal assim, tá com um percentual de gordura mais alto, uma quantidade de gordura maior. Nem gosto muito de usar o termo percentual de gordura. Eu prefiro usar a relação massa magra e quantidade de gordura em quilos, que a gente consegue ter uma noção maior. Geralmente o pessoal chega aí com uma quantidade de gordura muito maior e fala, eu quero ficar definido. Eu falo assim, então, né, vamos queimar essa gordura primeiro, depois, né? Tirar essa manta aí primeiro, depois a gente pensa em esculpir. Exatamente. E nesse caso, você falou da diferença entre massa magra e massa muscular. Como que é diferente. O que é essa diferença? Vamos lá. A massa muscular é só o músculo isento de gordura. Ele não tem mais nada ali. É só músculo puro. Talvez vai ter uma gordurinha ali no meio, um pouquinho, mas é músculo. Agora, a massa magra é tudo o que não envolve gordura. Entendeu? É diferente. Aí, outros às vezes, tecidos além do músculo. Tem tecidos, enfim. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu tenho tanto de massa magra, achando que é massa muscular. É diferente. É só um detalhe, mas que faz toda a diferença. Faz diferença, assim. Principalmente pra gente, né? Que tem que fazer cálculo em cima de massa magra, massa muscular. Então, tem essa diferençazinha, assim. E o paciente que chega no seu consultório, Ana, que eu quero emagrecer, mas também quero ficar forte. Como que é que você lida com isso no dia a dia? A gente tem que ensinar para ele sobre o processo, né? Ele tem que entender como é que funciona.
Porque muitas vezes ele acha que ele pode escolher, inclusive, onde ele vai perder gordura, né? Então, meu problema... É só aqui na barriga. É o que né? Eu só quero perder aqui, né? Tá, não tem um botão de liga e desliga ali onde você vai perder geral. E é óbvio que onde você tem mais, vai demorar mais para aparecer, né? Para você ficar mais satisfeito. Então, geralmente, que é circunferência abdominal, barriga, que as pessoas acumulam mais... E ela falou assim, eu perco em tudo, menos aqui. Não é que ela não tá perdendo ali. É que ali é onde ela tem mais. Então, né, até gerar um resultado satisfatório ali vai demorar mais, né? Onde você tem menos, vai aparecer primeiro que você perdeu, né? Mas o corpo, ele tá perdendo geral, né? Então, não tem um botão liga e desliga ali para você escolher onde vai perder, só se for na faca, né? Fala aí, quero tirar aqui, vai lá Aí e tira aquele pedaço ali, né? E aí, fazer ele entender que quando ele quer, ele fala assim, eu quero é ficar forte. Geralmente, a maioria deles estão obesos, sobrepeso, obesidade. Não tem muito a ver com o número na balança. Que é isso que ela tá falando, tem a ver com a relação ali, né, percentual de gordura com massa magra. E a pessoa, às vezes, em número na balança, tá até ok, né, normal, só que ela tá com alto percentual de gordura. Então, ela tem que entender que tem que primeiro perder aquela capa de gordura, né, ao mesmo tempo que vai desenvolvendo musculatura para gerar o resultado estético que ela está buscando. Porque ela quer ver o quê? A musculatura definida. Então, para aparecer músculo, eu tenho que diminuir a capa de gordura. Né, para eu visualizar esse músculo. E para ter um visual esteticamente bonito, eu tenho que desenvolver esse músculo, né? Não basta ele aparecer, né? Eu preciso ter ele ali definido. Então, é um processo que, primeiro, a gente tem que trabalhar o emagrecimento, né? Depois, a gente tem que trabalhar a hipertrofia. O pessoal acha que a hipertrofia é mais fácil, a gente já até falou aqui, mas não, é muito mais difícil. É muito mais né? difícil. Porque você tem que fazer pelo menos ali 80%, 90% de acerto para gerar um bom resultado. Não, você vai ter. E não é só alimentação, né? Só no volume de treino, né? O padrão alimentar ali que tem que ser bem regrado. Senão você não consegue, né? E o emagrecimento, é o que a gente falou no outro episódio, dá para ter uma certa flexibilidade, né? Dá para você, às vezes, fazer ali 70%, 60%, 50%, né? Dia após dia, você vai tendo essa flexibilidade ali e você vai gerar resultado. Só que chega até um certo ponto, né? Chega esse certo ponto, eu quero mais, você vai ter que subir o nível de dificuldade ali, né? Isso é muito complicado. Por exemplo, quanto mais treinado é um indivíduo, mais difícil é para ele conseguir construir aquela massa muscular. É mais difícil para trabalhar, é mais difícil para queimar gordura. É muito mais difícil quanto mais treinado. Por exemplo, uma pessoa que começou a treinar ano passado, se ela tiver com uma quantidade de gordura bem alta e se ela se dedicar aos treinos, ela vai emagrecer muito rápido, muito mais rápido que uma pessoa que já treina, que já tem assim um corpo bom. Fala assim, eu quero secar. Vai ter que fazer muito mais, porque seu organismo ele se adapta. E ele se adapta rápido. Então, você precisa mudar estímulos e fazer mais. O que seria esse rápido, essa adaptação? Então, a gente entra na parte de fisiologia, mas é como se fosse... eu não sei como que eu explico isso de uma forma mais fácil, assim, para o pessoal entender. Mas é basicamente assim. Se você tá lá treinando todos os dias, bonitinho, vai chegar num ponto que aquilo já não vai ser mais o suficiente. Você vai precisar progredir. Que seja em carga, que seja em volume de treino, que seja em cardio, você vai ter que fazer mais. Porque senão o seu corpo ele se adapta àquilo. Por exemplo, você está treinando. Você começou a treinar lá na academia, você vê que parece que você está fazendo seus exercícios e já não está sentindo mais o músculo, sabe? No outro dia, você já não fica mais dolorido. Você já ficou forte. Você vai ter que mudar o estímulo. Ou você muda o estímulo, ou você muda o treino. Mas tem um percentual, por exemplo, na obesidade a gente considera que um tratamento está sendo bem sucedido se a pessoa perder pelo menos 5% de peso em gordura, né, em 3 meses ou 10% em 6 meses. Na hipertrofia tem algum cálculo? Não, né? Não. Acho que é isso que você perguntou. Porque na hipertrofia, igual a Ana estava falando, gente, é muito mais difícil. Uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, voltando ao assunto, vou abordar das meninas, voltando a esse assunto das meninas, como que eu falo para uma menina de 53 quilos que quer definir que ela tá com 37 quilos de massa magra, como que eu falo para ela que ela precisa comer mais
para ela definir. Ela não entende isso. Então, essa questão do ganho de massa muscular, principalmente em mulheres, é muito mais difícil. A menina ela chega no consultório, eu quero ter o shape slim. O que é o shape slim? O shape slim é um shape magro, é um físico magro, né? Sem gordura, muita gordura ali aparente, basicamente nada, só que tem músculo. Então, a menina ela acha que se ela ficar sem comer, ela vai chegar naquele nível. Não vai. É muito pelo contrário, ela vai precisar comer muito mais do que ela está comendo. Principalmente proteína. Parece contraditório, Parece. assim, né? E é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, é colocar na cabeça de uma menina que ela precisa comer mais, porque mulheres, no geral, têm dificuldade de comer proteína. Tem muita dificuldade. Por exemplo, às vezes não, passo lá uma quantidade boa de proteína, que dá ali em torno de 30 gramas por refeição, que é a proteína fracionada ao longo do dia. Passo lá 100 gramas de frango. Nossa, é muita coisa. Não dou conta. 100 gramas. 100 gramas de frango. Tipo, 100 100 gramas de carne, assim, dependente de uma carne magra. Uhum. 120, então, misericórdia. Entendeu? E isso é uma das coisas que eu mais em tenho volume, dificuldade. só pra eu ter uma noção, assim, Os 2 bifes. Os 2 2 bifes? bifes de frango. Ah, pra mim seria tão tranquilo bater essa meta. Você seria tranquilo 150, eu tenho certeza. Assim, ó. Também tem. Também não. Então, essa é uma das maiores dificuldades. Fazer a pessoa entender que ela precisa comer pra quê? Pra construir aquele músculo. E tem algo assim que a gente sempre escuta, que é a questão de é só você fazer o básico bem feito. Uhum. Cara, senta e vai estudar o que é esse tal do básico bem feito. Não é tão simples assim. Não é simples. O básico, ele não é simples. Não é básico. O básico não é básico. Uhum. Envolve muita coisa. O que é básico pra mim, não é básico pra Ana. Não é básico pra você. Uhum. E não é básico pra uma pessoa que precisa pegar 2 ônibus, 1 metrô, enfim. Não condiz, sabe? Então, é muito fácil falar, faz o básico bem feito. Uhum. Que a gente tem realmente essa visão meio deturpada. Por quê? Porque a gente já estuda isso faz muito tempo. E a gente também vive esse processo. Então, quando a gente vive esse processo, no começo é difícil. Mas é aquela história de que o difícil se torna fácil. Então, aí depois a gente até fala como se fosse fácil. Uhum. Mas a gente sabe que não é fácil. Principalmente no começo. A né? teoria, às vezes, a teoria, né? Uhum. Às vezes pode até parecer que é fácil, mas você colocar aquilo ali em prática, que ela tá falando, na rotina de cada um, né? Aí que entra a complexidade e a questão do profissional tá, né? Se rebolando ali, se virando nos 30, né? Eu falo para fazer acontecer com aquilo que dá, com aquilo que tem, né? Com a disponibilidade que tem, com o que tem de recurso ali na fase que a pessoa tá da vida dela. Isso é o complexo. Sim, tem gente que tem dificuldade para fazer o treino bem feito e tem uma facilidade para fazer dieta. E tem gente que é o contrário, tem a facilidade para fazer o contrário, o treino e a dieta mais sofrido. Difícil, que é o meu caso. Mas aí assim, cada um, não é cada um. Deve ter gente que tem dificuldade nos dois? Poxa, deve ter. Mas é complicado. Aliás, eu sei que tem. Tá? Eu sei que tem, eu vivo isso. Mas aí é mais o paciente da obesidade, né? Porque o paciente que já está no nível ali de medicina esportiva, mas já é um paciente um pouco mais disciplinado, mesmo, né? Que ele faça ali, às vezes, insuficiente, mas ele já tem uma certa rotina de treino, mesmo que seja um treino mal feito, porque ele quer, entendeu? Mas ele já tem uma certa disciplina. Agora, o paciente obeso é normalmente o paciente que tem dificuldade, não só da rotina alimentar, mas também, né, rotina de treino, rotina de tudo, né? Ele é desorganizado no sono, ele é desorganizado no planejamento das coisas da vida dele, ele é desorganizado até na questão de coisas que parecem óbvias pra gente, que é assim, por exemplo, a paciente falou hoje lá, mas eu chego cansada e eu não quero preparar nada para comer. Né, tá bom, ok, mas assim, você poderia pegar algo simples e prático e nutritivo e comer, né? O mesmo tempo que você gasta para comer essa coisa ali não saudável, você vai gastar para comer o saudável se você souber o que comer, né? Mesmo tempo de abrir um pacote de salgadinho... Você come uma fruta, por exemplo, sei lá. E aí que entra o nutricionista, né? De mostrar essas possibilidades dentro do que a pessoa pode consumir ali no dia e saber jogar com aquilo. Porque, chego cansado, né? Ainda tem, sei lá, tem casa para arrumar, né? Filho para cuidar. Tá, então vamos ver algo
que você pode deixar pronto, né? Algo que você pode deixar já Congelado, mais adiantado, fácil. né? Pra somar ali, Por né? exemplo, se for comer uma fruta, abrir um salgadinho é rápido, mas comer uma fruta e tomar uma dose de whey também é rápido. Então, aí são escolhas. Então, a pessoa ela vai ter que fazer as escolhas dela e escolher o difícil dela. É difícil, é mais gostoso, talvez, comer um salgadinho, que seja. Eu não acho, né? Mas tem quem acha. Mas você vai ter que escolher o seu difícil. Se o seu difícil agora é fazer uma dieta mais saudável, é treinar, é se organizar, escolhe o seu difícil, porque daqui a um tempo você vai ter que comprar remédio, às vezes ficar numa cama, então você vai ter que escolher o seu difícil. E é possível reeducar paladar, né? Super. As pessoas acham impossível, então... né? Inclusive, hoje, a minha sobrinha postou lá, tipo, um monte de frutinha. Ela já mora com o namorado dela. Ela postou um monte de frutinha e marcou, tipo, orgulho da tia, que não sei o que tem. Aí eu peguei e repostei. Aí o namorado dela respondeu, queria tanto gostar de frutas. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, só gosto de uva. Eu falei, mas você não gosta de nenhuma outra, né? Ele só gosta de uva. Eu falei, por que você não tenta experimentar agora que você já é adulto? Porque eu acredito que se você não gosta de frutas, talvez porque você tem isso da infância, que você não comia, né? E agora que se você começar a experimentar, talvez você goste. Se é só uma questão de experimentar. Talvez experimentar com um iogurte ali, mas não precisa ser o iogurte natural, integral. Pode ser um docinho ali sem açúcar, mas tenta experimentar com alguma coisa mais diferente, assim, sabe? Só pra você ir adaptando. Se arriscando um pouco mais, né? Isso é com legumes também, com qualquer coisa. Comigo, dá pra fazer. A experiência que eu tive pra tirar o açúcar do café foi fazendo aos pouquinhos. Tirando um pouquinho... Colocando com açúcar, sem açúcar. Às vezes eu falo pro pessoal do misturando. trabalho. Sabe o pessoal que trabalha assim em empresa? Só tem café com açúcar e o sem açúcar. Com açúcar é muito doce e o sem açúcar não dá pra tomar. Eu falo, gente, Mistura um pouquinho. Vai misturando que depois você consegue tirar. Eu fazia até uma brincadeira numa cafeteria que eu pedia café, eu falava que eu queria uma dose de 70-30. 70% sem açúcar e 30% com açúcar. Pra dar aquela equilibrada. E aí você vai diminuindo até não sentir falta mais, né? E essa questão que a gente tá abordando o ganho de massa muscular, que a Ana falou, de chegar em casa e não ter o que comer, é uma das coisas que, quando o paciente vem ao meu consultório, eu sempre oriento. Você vai precisar se organizar. A organização é a palavra-chave, tanto do emagrecimento quanto do ganho de massa muscular. Se você não se organizar, você vai chegar em casa cansado, não vai ter nada para comer, você vai pedir um iFood e aqui, pelo menos, eu não sei. Às vezes eu não acho nada saudável, assim. E você não vai querer coisas, assim... Você vai querer coisa gostosa, calórica, até palatável. Porque você abriu ali, vai pular na você tela, vai querer um monte de coisa. aquele tanto de excesso de dopamina, assim, sabe? Tipo, na sua cara. Mas você vai querer algo do tipo. De preferência, alguma que já venha com um acompanhamento de batata frita. Gorduroso, com bacon. Você vai querer isso. Agora, se você se organiza, por exemplo, marmita é uma opção excelente. Sempre deixar congelada, marmitinha ali. É só tirar do freezer, colocar lá no micro-ondas, descongela rapidão. A questão, eu gosto muito de dar a dica do frango desfiado, dá pra fazer patezinho, deixa lá na geladeira, vai fazendo ao longo da semana. Sempre para você ter alguma coisa que esteja, né, na dieta ali calculado para você e não pula essa questão da proteína. Principalmente, eu volto a falar das meninas, pula muito proteína, não consegue ganhar massa muscular. Então, deixa ali organizadinho para você não chegar cansado. Se você chegar cansado em casa, você não vai querer fazer, você não vai querer pegar a panela e cozinhar, entendeu? É mais uma coisa para pensar também, né? Assim, a mente já tá cansada e você tem que ter organização, tanto para o ganho de massa muscular quanto para o emagrecimento, precisa se organizar. Senão você não consegue sair do lugar. Aquela questão do fazer diferente, né? Para ter resultado diferente. Pegando esse gancho de fazer diferente para ter resultado diferente, vamos imaginar um paciente que chega na clínica segunda-feira, né, junho de 2025, e fala, eu quero mudar de hábitos e de vida, e aí a partir de agora eu vou ser um paciente determinado aí a transformar o meu corpo e além de emagrecer eu quero ganhar massa muscular. Bom, se for determinado de verdade, já pode vir direto comigo. Se não tiver tão determinado assim, é melhor ir com a Ana, que ela ela tem mais paciência para ensinar. Ótimo. E aí eu passo com a Ana, então. Quanto tempo eu vou levar para chegar no meu ideal, supondo que eu tenho hoje 90 quilos, não tenho uma prática regular de exercício físico, não durmo bem e
Malho às vezes. Uma média, né? Porque não dá pra ter essa resposta do qual que é o ideal. Mas Boa, era isso que eu quando a queria. gente- Não tem essa não resposta, tem, né? Não tem. Não Mas tem um prazo assim, determinado, a gente né? tem os planos de acompanhamento lá e o que a gente vê é que quando o paciente fecha ali semestral, ele tá, muitas vezes, esse paciente totalmente, né, desorganizado, ele tá começando a pegar o jeito ali no processo, né? E aí o paciente que fecha um plano anual, ele já tem mais chance de sucesso, porque no primeiro semestre ele vai ter essa noção, ele vai errar às vezes mais do que acertar, né? E a gente vai recalculando ali. E aí, a partir desse segundo semestre, que ele já começa, por exemplo, a ser um paciente pro Bruno, entendeu? Que aí ele já entendeu como é que ele tem que jogar com a alimentação dele, com a rotina dele, né? Pra não sabotar a alimentação, não sabotar treino. Aí é o paciente que já tá ali moldado pro Bruno, porque ele já entendeu como é que funciona e já tá acertando mais do que errando. Mas não tem muito esse tempo, porque é o que a gente falou, né, até no episódio anterior, a gente tá muito mais focado em melhorias e, assim, às vezes o resultado no primeiro momento é só o qualitativo, que já é muita coisa, mas o paciente volta frustrado, porque ele já quer um resultado surpreendente ali, né? Mas ele tem que, a gente ensina que ele tem que respeitar o processo dele, né? E também ele tem que estar mais preocupado em estar sempre melhorando do que o quanto ele vai melhorar de um mês para o outro, né? Porque isso é muito individual. E a pessoa que ela tá pedindo iFood direto, que não tá treinando, que tá dormindo mal, às vezes vai demorar muito tempo, que não come uma fruta, que não come, né, uma folha. Ela vai ter que entender que pode ser um pouco mais demorado do que a pessoa que às vezes até pode estar assim, mas ela já foi regrada um dia, né? Já teve disciplina um dia e às vezes vamos falar um exemplo, por exemplo, da maternidade, né? Que às vezes a mulher tinha uma vida regrada, treinava, comia certo, aí veio a maternidade, ela passou a dormir mal, comer mal, né? Ficar sedentária. Não ter tempo para pensar nisso também. Mas ela sabe como fazer. Então, assim, a pessoa que já fez e que já sabe como fazer, quando ela retoma, né, ela tem um resultado mais rápido. A pessoa que nunca fez nada a favor dela ali, de hábitos saudáveis, ela vai demorar mais para conseguir andar sozinha, né? Então, ela vai engatinhar para depois aprender a andar, para depois soltar da mão, para depois correr, né? Não é do dia para noite. Não. Né? E existe aquele lance da memória muscular, tipo, a pessoa que já tem um histórico de ter treinado, de ter feito uma rotina saudável, e essa adaptação mais rápida tem alguma ligação com essa memória? Isso é controverso. O músculo não tem memória. O que tem memória é o dono do músculo. Por quê? Se o cara sabe treinar, é óbvio que ele vai ter um resultado muito mais rápido do que alguém que nunca treinou. Então, eu tenho memória muscular. Não, é o dono que sabe treinar, é diferente. Porque o dono do músculo é o que vai comandar o músculo, né? O músculo não vai na academia sozinho, né? Exatamente. O músculo não tem memória. Quem tem é o cara que está treinando. Então, nessa parte aí, eu discordo que falar, não tem memória. Mas o tecido gorduroso tem, né? O corpo Isso é briga, triste. o resto da Isso vida. é triste. O que acontece, gente, é muito triste mesmo. Olha, é até pesado o que eu vou falar, mas se possível, não engorde. Por quê? Quando a gente engorda, vai criando ali célulazinhas de gordura, que são os adipócitos. E o que acontece? Ela incha. E quanto mais você engorda, mais células vai ter ali no seu organismo. Se você emagrecer, o que acontece? Elas não vão sair. Elas só vão murchar. Mas elas vão estar ali, lutando assim, dando a vida para voltar para o seu maior peso. Porque é confortável aquele peso. É um peso assim, tô seguro aqui. Porque quando você emagrece, o seu organismo ele entende que você está morrendo. Que você está ali num processo de escassez. Você está numa floresta, você está passando fome, você precisa... Vai te induzir o tempo todo a dependendo de repor. como está a dieta, exatamente. Que precisa poupar. Então, dependendo de como está a dieta, né? Ela vai tentar puxar ali. E você vai aumentando. Ela volta. É muito rápido para voltar. Por isso é muito comum o reganho de peso? Exatamente. Isso, porque não tem o ex-obeso. É o que a Ana sempre fala, o que a gente fala, porque não tem ex-obeso. Tem obeso controlado. Uma vez que você ficou obeso, você vai ter que lutar contra a obesidade até morrer. Isso realmente. Realmente é triste. É muito triste, sim. É difícil, sabe? O emagrecimento ele também é difícil. Então... E mais uma vez, né? Por isso a importância de uma equipe multidisciplinar, né?
Porque se eu tenho essa clareza que vai ser difícil e que eu vou contar com uma nutricionista, com uma psicóloga, com um personal, que sabe, todo mundo sabendo da minha condição, vai ser talvez não mais fácil, mas pelo menos menos difícil passar por isso. E eu acho que é importante as pessoas entenderem que não substitui, né? O remédio eu vou tomar, então não preciso cuidar da alimentação, né? Precisa, senão o remédio não vai ser suficiente, nem vai cuidar da sua saúde, né? Ele vai te auxiliar, né? Então é muito importante que a gente tá numa era que estão chegando vários medicamentos aí para auxiliar no tratamento da obesidade, não compete de jeito nenhum com o trabalho do nutricionista. Não substitui, nunca vai substituir. Porque se a pessoa usar a medicação e não fizer esse trabalho, não adianta ela usar a medicação, né? E mesmo que ela use a vida inteira, que ela então vou usar a vida inteira, ela não está cuidando da saúde dela, né? Ela está pondo ali em risco nutricional, que é onde você está vendo a caso de anemia, cair cabelo, né? Não sei o quê, ficar com o IMC abaixo. Constipação e todo o resto. Porque não está cuidando da saúde, né? Então, a medicação, ela é só um recurso. Seja para hipertrofia, quando precisa auxiliar alguma coisa ali, mas o mandatório... o sono, hidratação, alimentação, rotina de treino, isso para tudo, seja para emagrecimento, né, para hipertrofia ou até para manter peso, para ter saúde em geral. Então, eu acho que tá tendo muito essa visão de tanto do paciente achar que é só usar um remédio, como também, às vezes, de alguns profissionais, até eu vejo lá na internet, né, colocando meio que uma disputa, né, alimentação e medicação. Não se disputam. É complementar, né? Elas se complementam. E eu nunca vou estar cuidando da saúde do paciente se eu só passar um remédio para ele, né? Então, é por isso que a gente tem esse trabalho lá na clínica, que é de olhar como um todo, porque realmente eu estou promovendo saúde, né? Não adianta eu só entregar uma receita. Sem descartar nenhuma das ferramentas, Nenhum dos pilares. Tanto a ferramenta medicamentosa quanto também as demais. Vai sustentar a saúde dele, até a chance dele ter sucesso ali em manter peso, né? Manter resultado. É a base alimentar, base de exercício, né? Então, as pessoas têm que parar de ignorar o fundamental, porque o remédio não é fundamental, o remédio é recurso, né? E o remédio vai ser importante em muitos casos, sim, vai ter indicação, vai ser necessário em muitos casos, sim, né? Igual teve paciente que chegou lá hoje, já tentou de tudo, já tem, né, vários traumas ali com relação à trajetória dela de emagrecimento. Ela vai precisar de ajuda medicamentosa, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem também. E aí ela é necessária e importante. Só que mesmo quando necessária e importante, não vai fazer a parte dela, né? E a parte dela ela só vai conseguir com a ajuda dos outros pilares ali também, senão não vai ter a resposta que ela tá esperando. Show de bola. Falando em remédios, lá no seu consultório deve ser comum o pessoal te pedir suplementos, né? Conta pra gente. Suplemento, anabolizante. Eles acham que eu passo. Aí eu tenho que explicar, olha, então, isso aqui, primeiro a gente organiza, você vai com o médico, você tem que passar com o médico. O que acontece? A questão do suplemento, primeiro, eu prezo muito pela alimentação do paciente. Tem muita gente que acha que, vou passar com ela porque ela é nutricionista esportiva, então ela vai passar do top dos bom e do melhor ali dos suplementos que tem. Só que o que a gente precisa, na maioria dos casos, eu tô falando assim, de quase todos, construir a base primeiro, que é a alimentação. Às vezes a pessoa não come uma fruta e quer usar o quê? Já tudo possível, né? Eu quero que você me injeta aqui a misturinha do milagre. Então, e não é bem assim. Então, a gente precisa primeiro construir uma base ali com a alimentação, fazer esse paciente se alimentar melhor, comer mais folhas, que seja, melhorar a questão do intestino. E, se for possível, a gente acrescenta. Um dos suplementos que eu mais gosto de trabalhar hoje é whey e creatina. Não é assim, não é em todos os casos. Um ômega 3 também, acho super bem-vindo. Mas, assim, eu fico mais nesses 3, sabe? Uhum. E é tão básico, assim, sabe? É tão simples que, às vezes, a pessoa fala, só. E a pessoa, às vezes, chega lá no consultório e fala assim, a Nutri não me passou nenhuma vitamina C. Eu falei, mas você pode ter certeza que o planejamento dela aí já tem a quantidade certa de vitamina C que você precisa. Né? Não tá na farmácia, tá no varejão, né? Cara, uma acerola que você comer, ela já tem a dose diária de vitamina C que você precisa, que são a quantidade mínima, mas que são a dose mínima, 45 microgramas, que vai ter nesses polivitamínicos que você vai pagar 100, 120 reais. Mas calma aí, outra vez eu falei isso para um paciente.
Aí o paciente me quebrou as pernas. Falou, me fala um mercado que tem acerola. Fala, vai pegar no portão do vizinho, geralmente. Sempre tem, gente. Na rua da minha Sempre casa, tem. inclusive. Arruma tem um um mercado pé de que tem acerola. acerola aqui em Franca. Eu falei, eu já não sei onde é que tem acerola. Em São Paulo era normal. Aqui eu já não sei, cara. Aqui Não, mas tem muito. Aqui tem procurar, bons também, tem que procurar. E tem na rua também. Tem muitas praças públicas com pés de acerola, que eu sei ali perto do pronto-socorro infantil. Tem várias praças por ali que tem pés de acerola. Para quem for de Franca e quiser acerola, você já pode indicar. Mas nisso falando de uma quantidade, assim, dessa fruta específica, né? Que é uma das que mais tem vitamina C. Mas... Limão gente, também tem, né? Exatamente, tempera a salada. Limão. A pessoa não come uma salada, né? Tempera uma salada com limão. Já vai ajudar na absorção do ferro. Se a pessoa comer uma carne vermelha ali, entendeu? Uhum. Tem que explicar para o paciente que catupiry não tem vitamina C. Jura? Não, tô brincando. Mas É tá isso. um tal de, vou falar assim, deficiência de vitamina D, que as pessoas não estão se expondo à luz solar, né? Né? Porque é mais difícil de bater necessidade diária pela alimentação, vitamina D. Mas as outras, né, a gente consegue pela alimentação muitíssimo bem, a não ser que a pessoa tenha algum, né, uma bariátrica, sei lá, né, vai ter dificuldade de absorção ali. Ela vai conseguir, né? Só que a gente tá num boom de carência, a gente nunca esteve tão acima do peso, né? Então, 70% da população e tão desnutrido, né? Porque antigamente a gente associava a desnutrição à magreza extrema, né? Agora nós estamos obesos e desnutridos. Então, é paciente com carência de ferro, de B12, de cálcio, né? De coisas... E aí ele chega querendo o quê? Um comprimido. Uhum. O que eu tenho que tomo? não é? Resolve aí pra mim com uma poção mágica. Não, Eu- essa semana passada, na verdade, eu peguei tantos casos. Eu sempre peço exame. Então, na primeira consulta, eu vejo como é que tá o paciente. E para eu entender como que tá o organismo dele, se, por exemplo, tá quebrando unha, tá caindo cabelo, não tem disposição, se é principalmente mulher, né? Então, eu preciso, homem também, gente, mas eu preciso ver, eu sempre peço os exames. E semana passada eu tive tanto caso de pacientes com baixíssima vitamina D, casos assim que eu nunca vi na minha vida. Troquei figurinha com um amigo médico também. Ele me falou assim, eu nunca vi nem na UTI, de tão Caraca. baixo que era, uma vitamina de 8. Nossa. Vitamina D de 8. Você sabe que isso não é nem baixa, é insuficiência. Insuficiência, assim, tipo, de como que essa pessoa tá. Da osteomalácia, né? E aí eu vou te falar que a minha já chegou a 5. Olha só. Caramba. Porque né, a nossa vida era horrível lá, né? Então, assim, eu acordava de madrugada para entrar no plantão, porque você tem que atravessar a cidade, né? Sem trânsito. E ficava 18 horas dentro do hospital. Saía Voltava sem pra sol, casa à voltava noite, sem dormia sol. umas 3, 4 horas, voltava. E aí eu fui descobrir quando eu engravidei, né? E aí Pediu o check-up. falou assim, Ana, você é praticamente uma vampira, né? Eu falei, sim, né? Eu não vejo luz solar. E na hora que eu parei, porque eu não tinha nem me atentado, falei, realmente, eu não vejo luz solar. Aí né? dava aquele choque, né, de realidade, assim. E é uma coisa, assim, básica, né? E a gente tem visto hoje, geral, hoje mesmo eu peguei vitamina D de 10, paciente de Muito 26 anos, 10. Nossa. Né? É extremamente baixo. E aí o osso começa a virar meio uma esponja, Esponjinha. entendeu? É uma digamos assim, Descalcificação. um caminho para uma osteoporose, né? Mas é Para isso mesmo, é ter exatamente uma isso. fraqueza muscular extrema. Então, a gente né? está tendo jovens, adultos jovens ou até adolescentes já pré-diabéticos, com carência de vitamina, né? E aí eles estão mais preocupados, muitas vezes, os pais, geralmente quando é adolescente, mas em medicação precisa tomar algum remédio do que o que ele precisa fazer com a alimentação, né? O que eu tenho que forçar ele a fazer com a alimentação ali em casa, né? Então, tá faltando, porque as pessoas estão buscando o remédio, né? Não estão buscando a mudança de hábito. Tem que muito mais pensar na promoção da saúde do que na cura de doenças, né? Acho que talvez dar um passinho atrás e agir na prevenção, né? Olhar para o que pode ser evitado e não só tratar o que já foi prejudicado. E até o tratar, né? A gente trata com alimentação, né? Também. Então, aí é isso. Às vezes fica assim, nossa, mas eu não tenho que tomar nenhuma vitamina, né? Mas você tem que comer melhor, né? Sim, Você tem que comer, é só isso.
Mas acontece muito. E a gente vai falar o quê para a pessoa? Você tem que fazer o quê? A base. A base é a alimentação. Se você não está comendo bem, não adianta ir lá e ficar se entupindo de fármacos, de medicamentos. Não vai melhorar. Você precisa tratar a base. Que é alimentação, hidratação. A gente volta sempre na mesma tecla, né? De fazer aqueles pilares ali, né? Sim. Sono, alimentação. Qual que é o mesmo que você falou no outro episódio? Sono, alimentação, hidratação, descanso e atividade física. Não. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Mas tem que fazer. Aquilo que você falou não é básico, né? Não é básico. Não é tão básico assim. Acho que nós vamos ter que convidar a Geisiane para vir mais, né? É muita coisa para falar, né? Tem muito assunto. É. Mas se você que está assistindo esse episódio aí tiver algum assunto em específico que a gente ainda não tenha abordado aqui, né, sobre a nutrição esportiva, pode comentar aqui nesse episódio mesmo, que a gente vai juntar o time aqui de novo para responder a sua dúvida e gravar um episódio que responda, que atenda às suas expectativas também. Se você gostou, né, é muito importante você falar pra gente que gostou também, né? Porque senão, como é que a gente vai saber se tá acertando, se tá errando, né? Lembra sempre de contar aqui para nós nos comentários. Geisiane, quero agradecer aqui, Imagina. né, em nome do Busco Balde. Foi muito enriquecedor conversar com você. As portas estão sempre abertas, viu? Obrigada, só que agradece. Parabéns pelo Obrigada. trabalho. Ana, obrigado. Eu que agradeço. Até o próximo, né? Até o próximo. Até segunda. Logo, logo tá aí. Brunão, obrigado, viu? De nada. Até o Viu? próximo. Vou fazer diferente da galera. Todo mundo agradecendo também. Bonitinho. É nóis. Eu também agradeço vocês que ficaram aqui até agora e curtiram esse episódio. Lembra de encaminhar ele para outras pessoas que podem se beneficiar também. Se você ainda não for inscrito no canal, não tem creatina, whey, não adianta nada. Ômega 3 não vai resolver. Tem que estar inscrito. Tudo começa com a inscrição no canal. O primeiro, antes dos 5 pilares, é se inscrever aqui no canal para poder crescer ou emagrecer. Se você assistiu ou ouviu a gente pelo Spotify, segue a gente aí também. Já aproveita e avalia com 5 estrelinhas o conteúdo que você ajuda a plataforma a entregar esse episódio para mais pessoas que também podem se beneficiar. Esse é o Busco Balde, o quadro de saúde do Endcast, e a gente se encontra lá no próximo episódio, hein? Valeu. Valeu. Aí. Muito bom.